Amados irmãos, amadas irmãs, estamos aqui na conferência de setembro 2021. Nós estamos transmitindo diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida. Aleluia! Hoje nós vamos para a mensagem de número 5. O título, o irmão Rafael já nos ajudou a ler e os versículos também. Entretanto, antes de começarmos exatamente Mateus capítulo 2, nós queremos dar um pano de fundo, né? Do que tudo isso aconteceu. Porque o nosso encargo desta vez não é apenas estudar novamente um estudo do livro de Mateus. Dessa vez nós temos um foco, né? E gostaríamos que os irmãos pudessem ser impressionados com esse foco que vamos compartilhar, né? Primeira coisa para falar, começar de tudo, que Deus é que criou os céus e a terra, não é verdade? Então todas as coisas foram criadas por Ele, e para Ele e por meio dEle. Então, se todas as coisas foram criadas por Ele, então também essas coisas um dia voltam para Ele, porque é dele mesmo. Então, isso precisamos estar bem claro. Então, todas as coisas estão conectadas em Deus. Tudo estava conectado em Deus. E Deus era o centro de tudo. Deus também era a circunferência. Entretanto, se a gente lê Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali foi o princípio que Deus criou o tempo, o princípio do fator tempo, porque o reino de Deus é de eternidade passada à eternidade futura, né? Então não há, para Ele não há tempo, né? Não como hoje, nós estamos dentro do tempo. Então e o reino dele existe desde a eternidade passada até a eternidade futura. Entretanto, se você for ler versículo 2 de Gênesis 1, entre versículo 1 e versículo 2, houve um problema aí, que depois nós descobrimos que é a rebelião de Satanás, rebelião de um arcanjo que Deus havia criado, muito belo, era sinete da perfeição, era muito formoso, né? Então, ali, não vou descrever, vocês podem ler Isaías 14 e Ezequiel 28, para vocês poderem ser impressionados com a criação desse arcanjo. Então, por causa da sua formosura, ele se orgulhou. E ele queria, então, acima de todos, né? Não só os anjos, queria subir em cima dos anjos, queria subir, ser mais alto que os arcanjos, que são os companheiros do mesmo nível que ele, mas ele não estava satisfeito, ele queria ser mais alto dos anjos que são maiores que ele. E depois não ficou satisfeito ainda, queria ser igual ao Deus Altíssimo. Aí então já não podia ser, então Deus o arrojou para a terra. Mas Deus arrojou para a terra, mas Deus não entregou a terra para ele. Entendeu? Esse é um detalhe muito importante. Mas ele usurpou a terra. Então você vê na tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, ali você vê claramente que ele usurpou o domínio sobre todos os reinos da terra, e ele podia oferecer para quem ele quisesse. Então, aquilo lá não foi pela permissão de Deus, tá, irmãos? Foi uma usurpação dele. Ele é um grande impostor, enganador, um grande sedutor.
e mentiroso também. Bom, então aí nós vemos que Deus jogou a terra, por isso que quando começa o versículo 2 de Gênesis 1, você percebe que a terra, né, até usa a terra porém, né, podia ser traduzido assim também, a terra entretanto se tornou sem forma e vazia. Bom, aí você pode imaginar um pouco, pensar um pouquinho. Deus não ia criar uma terra daquele jeito, uma terra sem forma. Então, para que ter criado a terra? Uma terra caótica, uma terra de confusão, né, e trevas, né? Águas da morte cobrindo toda a face da terra. Deus não ia criar isso aí. Então, percebemos que isso é a consequência da rebelião desse arcanjo, que Deus então o arrojou para a terra. Aí que começou propriamente o tempo, né? Então, o tempo que nós estamos vivendo começou em Gênesis 1:1 e termina em Apocalipse 21:1, quando o apóstolo João disse que, vamos dar uma olhada lá para a gente não chutar errado. 21:1, ele diz assim, versículo 1: Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aleluia! Senhor Jesus. Então, aqui termina outro ciclo, que é a Nova Jerusalém, que é então a eternidade futura. Não sei se eu tenho aqui, os irmãos podem projetar. Se não puderem projetar, eu vou falar assim, explicar para os irmãos. É aquele gráfico da eternidade passada, eternidade futura, e no meio tem uma inserção de tempo em várias eras. A primeira é a era dos patriarcas, a segunda, a era do povo de Israel. A terceira é a era da igreja. E a quarta era do reino. Tá? A quinta então, o milênio, pronto, tá? E depois já a eternidade futura. Desculpe essa pouca, né? Mas aí, então, irmãos, esse período de tempo, não é, que estamos dentro do tempo, então, começa com patriarcas ali, né, e vai até o reino milenar. Entretanto, o que precisamos chamar-nos a atenção é para o reino dos céus, que é o assunto desta conferência. Inclusive, o tema geral da conferência e será pregado este evangelho do reino. Que reino é esse? Reino dos céus, amém? Então, o reino dos céus, ele tem duas eras, era da igreja e era da manifestação, que era propriamente dito o reino milenar. Nesse reino dos céus é que acontece tudo. Então, Mateus, por exemplo, ele vai relatar desde o nascimento deste rei do reino dos céus. Amém? Então, nós vamos ver sobre isso, o reino dos céus. Agora, Deus criou, né, todas as coisas, e por causa da rebelião de Satanás, o que aconteceu? Ele conseguiu convencer 1/3 de anjos para se rebelar com ele, contra Deus, e também as criaturas pré-adâmicas, né, que foram junto com ele. Então, por causa dessa rebelião, as coisas que estavam conectadas a Deus, todas as coisas, Deus como centro, Deus também como circunferência, e tudo volta para Deus. Deus está ligado com tudo,
conectado a tudo. Por causa da rebelião de Satanás, houve uma desconexão de Deus. E quando há desconexão de Deus, você sabe o que vai acontecer? É caos, é confusão, né? É desordem. Senhor Jesus. Por isso que aconteceu tudo isso, e Satanás aproveitou para dividir o poder com Deus, né? Criando um governo paralelo, sempre adversário a Deus, sempre opondo a Deus. Tudo que é contrário a Deus, Satanás fazia. Isso podemos provar isso em Colossenses 1:3. Perdão, 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui esse versículo deixa-nos claro que existe o império das trevas. Existe um governo que é das trevas, né? Mas o Senhor Jesus, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Senhor Jesus. Então, tudo estava desconectado por causa disso, tal. Então Deus criou, né, o reino dos céus. Para quê? Para reaver o seu governo total, o seu reino total, a sua autoridade totalmente, para trazer de volta. Por isso que existe o reino dos céus. E esse reino dos céus, Deus não vai usar apenas um homem, porque lá antes da era dos patriarcas, ele criou um homem, Adão, e criou a Eva, sua esposa, para que esta criação de Adão e Eva era com o objetivo de trazer de volta todas as coisas conectadas a Deus, todas as coisas, poder, tudo para Deus, né? Mas, infelizmente, esse homem foi enganado pelo próprio Satanás. Não é verdade? Então, esse homem falhou. Esse é o primeiro homem. Então, Deus não podia usar novamente um homem. Não é verdade? Então, irmãos, isso então custou a Deus, né, mandar o seu filho para ser homem aqui na terra. Ó Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus, então, ele atendeu esse pedido do Pai. Pai e ele estavam descritos lá em Provérbios capítulo 8, que eles estavam, né, numa relação muito boa, não é? Somente coisa boa ali, tal, desfrutava juntos, né? O filho era delícias do pai, filho era sabedoria e tudo aquilo lá que vocês podem conferir em Provérbios capítulo 8. Mas, por causa da necessidade do plano do Pai, realizar o plano do Pai, então, foi o filho, ele teve que vir, né, vir como homem. Se ele aparecer aqui, pronto, Shazam, pronto, apareceu um homem, não. Assim seria até mais fácil para ele. Não, ele teve que nascer de uma mulher, né? Então você vê que não é tão simples assim. E para preparar Jesus, meu Deus do céu, quantas gerações Deus estava preparando. Por exemplo, para preparar o Moisés tirar o povo do Egito, Deus levou 80 anos para preparar um homem. Mas para preparar o seu filho para ser homem, Deus já preparou gerações muito anteriores, seus avós, tataravós, bisavós, sei lá quantas gerações, não é verdade? Para que chegassem
né? Em Mateus, na genealogia, Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então, graças ao Senhor, tudo é um arranjo de Deus, é uma soberania do Senhor, para que o Senhor nascesse, né, no reino, no começo do reino dos céus, ele como rei do reino dos céus. Agora, por que reino dos céus? Reino dos céus, a própria palavra diz que é o reino que manda. Perdão, é os céus que manda. Não é mais coisa da terra, é céus que manda. Então o Senhor Jesus orou em Mateus capítulo 6. Vamos para lá, eu acho que é uma hora. Um versículo muito importante. Mateus 6, 9. O Senhor Jesus orou assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Primeiro item é santificado seja o teu nome. Significa que o nome de Deus não era mais santificado. Segundo, venha o teu reino. O teu reino é o teu domínio, o teu reinar. E terceiro, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Senhor Jesus. Então essa oração do Senhor Jesus tinha que ser cumprido. Então o Senhor Jesus veio aqui na terra com esse intuito de trazer o reino de Deus aqui, não apenas trazer o reino, como fazer que a sua vontade seja feita aqui na terra como nos céus, né? Também o seu nome seja santificado. Bom, aqui na terra, o que tinha? O que sobrou? É mundo. Mundo, então, como chama-se cosmos, né? Então, é tudo que é um sistema bolado pelo Satanás. Então, o mundo aqui é o mundo tenebroso ainda. É o mundo das trevas. Então, o que aconteceu? Então, o Senhor Jesus, ele então, aliás, me permito dizer assim, Deus, nosso Deus, foi muito sábio, né? Porque ele isolou, por exemplo, para você fabricar uma vacina contra a Covid-19, você tem que conhecer o vírus, não é verdade? Então você conhece o vírus e conhece a maneira, o modo operandi, né, do vírus, né? Então aí você isola esse vírus, não é verdade? Você isola ele, certo? E aí você começa a estudar e produzir vacina que seja eficaz contra os efeitos dele. Não é assim? Então Satanás também, né, Senhor? Então, isolou a terra para então poder tratar Satanás. Aleluia, né? Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. É duro de falar isso, mas Jesus é o Senhor. Então, irmãos, nesse mundo dominado por Satanás, por arcanjo caído, Deus não tem domínio. Deus não tem a sua vontade feita. Entenderam? Então, o que tem que se criar? Através do Filho, morrer na cruz, ressuscitar, liberar a vida divina, e para todo aquele que crê nele e invocar seu nome, o receba. Aí se torna o Filho de Deus. Amém? Então, os filhos de Deus, quando estão juntos, formam-se a igreja, o corpo dele. Então, irmãos, a vontade de Deus pode ser não ser feita no mundo das trevas, no mundo tenebroso, mas a vontade de Deus é feita na igreja. Viram a importância do reino dos céus? Amém? Então, o mundo, né? Ninguém está aí com Deus, mas a igreja sim.
A igreja é como uma ilha no meio do oceano. E esta ilha separada, Deus tem seu domínio. Ali é feita a vontade de Deus. Então, tudo que é na igreja já está conectado a Deus. Então, em Efésios, vamos para Efésios. Efésios 1, 9. Ele fala assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Então, esse convergir é encabeçar. Então, todas as coisas, através de Cristo, Cristo será cabeça de todas as coisas. E todas as coisas vão encabeçar em Cristo. E quem primeiro vai encabeçar a Cristo é a igreja. Amém? É a igreja encabeçando com Cristo, e todas as outras coisas um dia vão ser encabeçadas também em Cristo. Então isto é, Deus volta a ser tudo e em todos. Deus, todas as coisas voltam a se conectar a Deus. Bom, na igreja, o que a gente faz? Qual a missão principal da igreja? É pregar o Evangelho. O que significa pregar o Evangelho? Quando você prega o Evangelho, você pergunta: posso orar por você? E a pessoa aceita a sua oração. E por muitos testemunhos que a gente tem visto, as pessoas, quando começam a orar, elas ficam muito tocadas, muitas vezes, né? E também até choram de lágrimas. Não é? Então a gente percebe que quando a gente ora, a gente parece que estamos conectando essa pessoa de volta a Deus. Veja a importância da nossa pregação do Evangelho. Estava tudo assim rasteiro, tudo desorganizado por causa da queda de Satanás. Deixou tudo em desordem, tudo, né, desorganizado. Mas quando estamos conectados a Deus e ajudamos a pessoa a tocar em Deus, e ela é imediatamente conectada a Deus. A sua vida que estava em desordem, não tem paz, é uma confusão só, por causa desse pequeno ato de crer na palavra, tudo se conecta. Aí a paz volta, a ordem volta na vida daquela pessoa. É esse que é o Evangelho. Então, não vamos pensar em fazer grandes coisas em massa, mas o que nós podemos fazer é isso aí, conectar as pessoas de volta a Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Que eu primeiro falar uma introdução, é o nosso encargo para dessa vez falar de Mateus, tá bom? Agora nós vamos voltar para Mateus. E também aproveitar para falar da pessoa, do autor desse livro, desse evangelho, Mateus, né? Ele também se chama Levi, e ele é um coletor de impostos, é um cobrador de impostos. Ele é um publicano, é considerado publicano, porque era tão ruim, extorquia todo mundo. Então essa classe virou publicano, que é comparado igual ao pecador, né? Pecador, publicano são sinônimos naquela época. Ó Senhor Jesus. Então, mas por que ele foi chamado pelo Senhor? Porque ele entendia bem como que funciona um governo.
Ele entendia muito bem como que funciona o reino, né? Então o Senhor escolheu ele para escrever Mateus, principalmente para falar que o Senhor Jesus é rei do reino dos céus. Eu acho que Marcos não teria condições de escrever, que foi ditado por Pedro, nem o Evangelho de Lucas teria condições de escrever isso, não é? Apesar de Lucas se esforçou bastante, pegou depoimento de muitas pessoas, e o João tem outra característica, que é mostrar que o Senhor Jesus é Deus, né? Mas Mateus foi escolhido por Deus para escrever que o nosso Senhor Jesus é rei. Talvez não domine no mundo, mas domina em nós. Ele é rei dentro de nós. Senhor Jesus. Então, e Mateus, quando foi chamado pelo Senhor, impressionante, ele estava lá na coletoria de impostos, né? Estava lá fazendo o seu dia a dia. Mas, irmãos, o Senhor, nosso Senhor é maravilhoso. Ele tem um magnetismo pessoal extraordinário. Quando ele passava por perto, ele atrai. Não foi isso que aconteceu com Pedro e o André? Não foi isso que aconteceu com João e o seu irmão Tiago? Não é? O Senhor disse, segue-me. E largaram tudo e seguiram. E o Tiago e o João também. Estava até com o pai dele lá, pai deles. E o Senhor disse, segue-me. Os dois largaram a rede, largaram tudo, deixaram o pai falando sozinho. Ó Senhor Jesus. E com Mateus não foi diferente. Mateus certamente tinha uma posição dentro, né, da sociedade, né, era rico, né, então, não era fácil para ele abandonar tudo aquilo lá. Mas o magnetismo pessoal do Senhor foi maior. Amém? Não é fácil pedir para uns fiscal, né, largar tudo e seguir Jesus. Então, Senhor Jesus, com esse magnetismo pessoal, atraiu a todos nós. E vai atrair mais gente ainda. Senhor Jesus. Bom, então vamos para Mateus, capítulo 2. Ó Senhor Jesus, né? O título da mensagem é Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. Amém? Aqui então é capítulo 2, sobre o nascimento do Senhor Jesus. Amém? Ele, no seu nascimento, ele nasceu como um homem comum. Ele fez questão de nascer como um homem comum. Então aqui, apesar de que ele é Deus, não é? Capítulo 2, aqui vamos ver como é que é. Ver alguns versículos aqui junto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É o seguinte, esses magos, né, que eles viram a estrela lá no Oriente e vieram até Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, essa estrela desapareceu. Então eles foram perguntar, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-los. Então, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Claro, quando o rei Herodes ouviu falar que nasceu um rei dos judeus, então ele vai tomar meu lugar, eu vou perder esse trono. E na verdade, ainda mais para acrescentar o medo de Herodes, esse rei Herodes, ele não era judeu, ele era um idumeu.
é que o pai dele fez um favor para o Império Romano, sair para a luta contra não sei o que lá, e venceu, e em troca de favor, o Império Romano deu esse reinado sobre judeus, né, sobre Israel, para a família de Herodes. Então, ele não era rei legítimo. Ele foi colocado lá, como é que se diz? Como é que é o... marionete? Não. Como é que é? Ele está ali, né? Bom, ele foi colocado ali, mas ele não era o rei legítimo. Então, isso era que o povo de Israel tinha bronca do Herodes, né? Então, quando ele ouviu que o rei dos judeus nasceu, ele ficou com muito medo, porque ele não era rei legítimo. Ele era o rei emprestado, era colocado para o Império Romano. Então, se alarmou tanto em Jerusalém. Então, ele convocou, queria saber onde nasceu esse menino, né? Todos os principados, sacerdotes, escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Rapaz, sabe como foi a resposta dessa classe de religiosos? Eram sacerdotes e escribas. São pessoas que estudam bastante a Bíblia. Então, eles, na ponta da língua, sem titubear, eles responderam: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Então, assim, de uma facilidade, eles falaram isso. Realmente está escrito em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Era uma profecia dizendo que o Senhor iria nascer em Belém, né? Então, isso é Escritura falando. Aí, então, vamos continuar. Aí, com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. É um cara mentiroso, né? Grande raposo. Ele queria matar esse menino. Depois fez isso, né? Que matou um monte de meninos aí. Aí, irmãos, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram. Os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente apareceu novamente e os guiava, né? E os precedia, estava na frente deles, até que chegando, parou onde estava o menino. Aleluia! Então, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. O que a gente pode, que lição que a gente extrai daqui? Primeiro, eles sabiam decor onde ia nascer Jesus. Não precisava nem consultar. Está aqui, ó, facilmente. Miqueias 5:2 fala isso. Bom, Jesus nasceu em Belém. E o Belém não é tão longe de Jerusalém. E eu pergunto, por que esses caras aí não foram ver Jesus? Por que não foram adorar Jesus? Hein? Eles sabiam de cor salteado onde Jesus ia nascer e não se manifestaram nem um pouquinho para ir lá, para adorar o Senhor. E precisou de vir magos lá do Oriente, tão longe, e ir adorar o Senhor. Então, irmãos, que não sejamos como estes, né? Temos muito conhecimento, tal, e nada de ação, né? Nada de ter a prática, né? De realmente ir onde está Jesus. Esse é um ponto muito importante. Aí, eles então, entrando na casa, viram o menino com a Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram.
e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Ouro é a natureza divina, incenso a ressurreição e mirra representa a morte. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Isso nós já sabemos, né? Aí, então, José, advertido em sonho por um anjo, falou para levar o menino e a mãe para o Egito. Ele ficou lá até que Herodes fosse morto, quer dizer, até Herodes morrer. Então ali nós vemos que então ele deu uma lei para matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Aí o Senhor voltou, né, do Egito, porque Herodes tinha morrido. E ali então, só que ele não foi para Jerusalém nem para Belém. Ele foi para regiões da Galileia, que era o lugar mais, digamos, mais afastado, né? E ali começou a morar na cidade de Nazaré. Por isso que ele é conhecido como o Nazareno, Jesus o Nazareno, tá? Então aqui vamos falar um pouco, irmãos, da estrela, tá? Estrela geralmente é guia, né? Então a estrela guiou os magos, né? Então hoje, né, o Senhor também nos guia com estrela, amém? Vamos ver 2 Pedro 1,19, um versículo que todos nós sabemos. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Apesar de que foi muitas vezes lida, mas cada vez que a gente lê esse versículo, aparece nova luz. Aqui diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aleluia. Então, primeiro, essa palavra profética, né? Essa palavra profética é como um guia para nós, né? Nós estamos no mundo tenebroso, porque aqui diz, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. É justamente esse mundo tenebroso que estamos vivendo hoje. Mundo é tenebroso, mas graças ao Senhor que nós temos palavra profética na igreja. Então essa palavra profética funciona como uma candeia num lugar escuro. Quando o lugar é bem escuro, você acende uma candeia, brilha todo o seu redor, todo o ambiente ali, né? Então você consegue enxergar. Então, fazer bem é atendê-la. Olha aqui, Pedro está falando assim, para nós atendermos o que a palavra profética fala. Porque essa palavra profética está nos dirigindo, está nos guiando nesse lugar tenebroso. E o mundo aí fora, não é? A igreja é uma ilha, graças ao Senhor, onde o reino dos céus governa, não é verdade? Mas fora disso, irmãos, é uma treva tremenda, não é verdade? Então, graças ao Senhor que nós temos a palavra profética na igreja. A palavra profética é como uma candeia que brilha. Senhor Jesus. E também essa função da palavra profética vai estar nos guiando, vai estar nos mostrando a direção até o dia clarear. O que significa o dia clarear? O dia clarear é a vinda do dia do Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Então é a importância da palavra profética na vida da igreja.
porque ela vai nos guiar, nos dar uma direção, nos dar uma orientação, não é? Até o dia clarear. Amém? E a estrela da alva nasça em nosso coração. Graças ao Senhor. Eu louvo o Senhor, porque essa estrela da alva não nasce fora de nós, né? Mas nasce dentro de nós. Aleluia! É o Senhor crescendo em nós. Então aqui diz, até que o dia clareie. Queria mostrar um pouco para vocês isso, né? Em Romanos 13, 12. Amém, Senhor Jesus. Romanos 13, 12 diz assim: vai a alta noite e vem chegando o dia, dia da vinda do Senhor. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ó Senhor Jesus. Versículo 11 também diz assim: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Irmãos, obrigado pela palavra profética, Senhor, porque por ela conhecemos o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aleluia! Senhor Jesus. Por isso, andemos dignamente, como em pleno dia, né, tal, não em orgias, bebedices, não em impudicices e dissoluções, não em tentões e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Amém? Então, vai a alta noite, né, mas a palavra profética, como a candeia que brilha, está nos dando a direção. Até o dia, esse dia é o dia do Senhor. Também, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, são versículos que nós já vimos no alimento diário, tudo, mas vale a pena ver de novo, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Esse versículo traz uma novidade para nós. Ele diz assim, que esse dia é como ladrão. Interessante, né? Esse dia é como ladrão. E que devemos vigiar para que ele não nos apanhe de surpresa. Irmãos, aqui é uma advertência para nós. Amém? Vamos estar acordados, despertos, para que esse dia não nos surpreenda, né, como ladrão. E todos nós sabemos que ladrão vem para sua casa, né, não avisa você que hora que vem. E quando ele vem, entra na sua casa, também não vai levar qualquer coisa, não. Não vai levar seu chinelo velho, não vai levar suas coisas velhas, né? Não tem valor, mas ele vai levar, sim, coisas de muito valor. Joias, ou mais do que isso, não é verdade? Então, irmãos, que sejamos essas joias. Quando o Senhor, como ladrão, vier, nos leve embora. Vamos torcer para o Senhor. Senhor, me rouba, Senhor, me rouba. Amém? Me rouba. Por isso, irmãos, que lá em 1 Pedro, né, 1, que fala a prova da vossa fé, né, sejam provados, né, através de muitas provações, né, o valor da vossa fé aumente. Amém? Nós vivemos aí esquivando-nos problemas, esquivando-nos dos sofrimentos, das tribulações. Então, irmãos, que
Que joia que vamos deixar para o Senhor levar, não é? Então a nossa fé precisa sim ser provada. Para quê? Para aumentar o valor da nossa fé. Amém? Ou você quer ser R$ 50 o seu valor? O Senhor não vem pegar R$ 50. O Senhor vem pegar no mínimo R$ 500.000. Brincando, tá, irmãos? Mas para mostrar que o valor da nossa fé tem que aumentar. Para o Senhor escolher a gente e levar embora. Amém? Para isso que serve a palavra profética, para nos crescer em vida. Depois, também, versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Amém? Outra vez. Rapaz, a palavra de Deus é tão enfática. Vira e mexe e fala para nós que não estamos em trevas. Apesar de que o mundo é tenebroso, mas não estamos nesse mundo tenebroso. Nós temos a palavra. Vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. E Lucas, né? Lucas, acho que esse versículo mexeu com todos nós, viu? Esse capítulo 12, versículo, acho que é 37. Ó Senhor Jesus. Isso, 37. Aqui foi nos revelado que não é o nosso estágio, mas o nosso estado. Amém? Senhor Jesus, aí muitas vezes, não, eu não sou como Paulo, está totalmente maduro, né? E quando ele falou assim, que o dia meu de ir para o Senhor já chegou, tal, né? Mas eu não estou nesse nível ainda, vai demorar muito para eu crescer em vida, amadurecer, tal. Mas, irmãos, aqui tem uma dica para nós. Lucas 12, 37, é o nosso estado. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Será que é muito difícil para você, quando o Senhor voltar, encontrar você vigiando? Vigilante? Senhor Jesus. Então aqui, você estava distraído, de repente, você se volta ao Senhor. Amém? Você estava distraído, mas você de repente ama a vinda do Senhor. E essa questão não é somente amar o Senhor. Amar todo mundo ama. Mas qual a diferença? Diferença naquele que, além de amar o Senhor, amar a sua vinda. E se amamos a vinda do Senhor, vamos fazer de tudo para Ele voltar. Amém? Se é para pregar o Evangelho, vamos pregar o Evangelho. Se é para isso, é para isso. Por exemplo, todas as ferramentas que o Senhor nos deu, graças ao Senhor, né, são para esse fim. É para reconectar o homem a Deus. Amém? Comportagem dinâmica é isso, é para reconectar as pessoas a Deus. Expo Livro é para reconectar as pessoas com Deus. Você pode dizer que é reconciliar. Reconectar é porque estava conectado com Deus, porque era de Deus. Mas aí, por causa da Satanás, da obra de Satanás, então foi desconectado. E aí, irmãos, veio todo tipo de caos, a gente ora pelas pessoas, as pessoas estão em frangalhos, destroçados, machucados, feridos.
a vida delas não está mais em ordem. Por isso, preguemos o Evangelho, para trazer as pessoas novamente a ser reconectados com Deus. Senhor Jesus, isso é a nossa missão, né? Agora, 2 Pedro 3,10. Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Aqui está. Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui, novamente, nos confirma que o dia do Senhor é como o dia de ladrão. Amém? Irmãos, vamos estar bem espertos, porque os dias do Senhor vem como ladrão, Ele não avisa. Então nós precisamos estar espertos para perceber esse dia. Então aí, irmãos, com relação à aurora, né? Aurora, tem 3 tipos de aurora, né? A aurora é amanhecer, porque a estrela da manhã aparece nesse momento da aurora, quando ninguém vê nada, ainda todo mundo vê que está escuro, aí aparece a estrela da manhã. Amém? E aí quando você consegue enxergar tudo, você já veio amanhecer, já saiu o sol, e o sol simboliza Cristo. Cristo é o sol da justiça, e como justiça, Ele vai julgar, já é tarde demais. Ele vai estabelecer o seu tribunal para julgar. Então tem que ser antes, irmãos. Se você quer ser arrebatado como, né, pelo ladrão, tem que ser antes dessa aurora que é comum para todos. Então os irmãos nos deram umas dicas, né? Existem 3 tipos de aurora. Tem a aurora astronômica, que é a 18 graus em relação ao horizonte, né? Então só os astrônomos com suas lentes potentes conseguem, né, decifrar, né, que aquilo lá é a aurora chegando. Também tem outra segunda aurora, a aurora náutica, naval, onde os marinheiros conseguem enxergar no horizonte, né, a aurora em relação ao horizonte 12 graus. Então, nessa mensagem quero dar uma dica para os irmãos. Irmãos, o Senhor vai vir como ladrão da noite, entre a aurora astronômica e a aurora náutica. Porque depois, se vier a aurora civil, que é 6 graus, aí já está tudo claro, já está tudo, né? E aí já perdeu a chance, o ladrão já veio, já roubou coisa boa, já foi embora. Senhor Jesus. Então essa é a vinda secreta do Senhor. Nosso encargo todo é preparar-nos, os irmãos, as igrejas, é para a vinda secreta de Cristo. Não preparar a igreja para a vinda pública de Cristo. Isso já é tarde demais. E o Senhor vai estabelecer seu tribunal. Não é mesmo, irmãos? Então, irmãos, nós estamos aqui para preparar as igrejas e nós mesmos para que possamos participar dessa vinda secreta do Senhor. É a nossa chance, irmãos. Não vamos perdê-la. Amém? Volte-se para o Senhor. O Senhor não vai dizer, ai, você é muito novo. Não. Se você tem esse estado de voltar para o Senhor e ser vigilante, o Senhor leva também. Ao Senhor Jesus. Aí também tem outra passagem que falou também da estrela da manhã. Isso está em Apocalipse 2.
quando falou-se da igreja em Tiatira, né? Tiatira, aqui pela descrição dessa carta para Tiatira, muito negativo, né? Tem idolatria, tem obra de Nicolaíta, tem mulher Jezabel, tem um monte de coisa aqui que não são positivos, né? Seduz meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e tal. Entretanto, no versículo 24 do Apocalipse 2, referente à igreja de Tiatira, disse uma frase muito interessante. Foi lá assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Ou seja, então a Tiatira ali, a maioria estão praticando essas coisas que Deus não agrada. Mas existem os demais de Tiatira. Esses demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Aleluia. Então aqui, por exemplo, os valdenses estavam na época da igreja de Tiatira e eles tiveram uma atitude vencedora, pregando a palavra, não é? Inclusive praticando comportagem. Comportagem saiu no meio deles. Então estes são conhecidos como os demais de Tiatira. Para estes, sabe como o Senhor fala? Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. O Senhor não falou para toda a igreja de Tiatira, só falou para esses demais de Tiatira, tão somente a conservar o que tendes, até que eu venha. Senhor Jesus, é impressionante, né? Aí disse 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Ó Senhor Jesus, só para lembrar, irmãos, aqui eu lhe darei autoridade sobre as nações, ao vencedor, e graças ao Senhor a gente pensa que a autoridade sobre as nações, ou outro versículo que regerá as nações, então com pau e ferro, né? E tal, com autoridade e tal, mas não é assim. Se você for ver, essa palavra regerar é a mesma coisa que apacentar. Maravilha, né? Quando eu lia, era mais jovem, regerá as nações com cetro de ferro. É Apocalipse 12, 5, né? Que eu falo do filho varão, regerá com cetro de ferro. E eu gostava, né? Tá. Eu vou ter essa autoridade para matar todo mundo, né? Tal. Mas aqui, minha ficha caiu, né? Esse verbo regerar é apacentar. Você é um vencedor? Amém, muito bem. Então você vai apacentar os outros. Aleluia! Senhor Jesus. E assim, e com cetro de ferro as regerá, ou as apacentará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Isso vocês podem ir lá no Salmos capítulo 2, que lá fala quase a mesma coisa, né? 28, assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus recebeu uma estrela da manhã do Pai, e o Senhor vai dar essa mesma estrela da manhã aos vencedores. Aleluia. Então isso é uma indicação muito forte de que essa aurora já está acontecendo, meus irmãos. Senhor Jesus, dá-lhe ainda a estrela da manhã. Se o Senhor está falando isso, porque está, né?
Ó Senhor Jesus. Aqui, quem tem ouvidos, ouça o que diz, o que o Espírito diz às igrejas. Então ali, ainda é coisa interessante, em 1 Pedro 1,19, lá fala que a estrela da manhã nasça em vossos corações. Então vai ser de dentro para fora. Então não é assim uma coisa externa, objetiva, que você acorda de madrugada, você vai ver realmente uma estrela da manhã. Não é assim. A estrela da manhã está dentro de você. Pode ter ou não ter, depende de você. Se você busca, essa estrela da manhã vai aparecer. Amém? Senhor Jesus, então, é como diz Gálatas 4,19, né? Gálatas 4,19 diz: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto. Até que? Até ser Cristo formado em vós. Ó Senhor Jesus. Então, Cristo precisa ser formado em nós. Também em primeira epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Olha aqui. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Nossa esperança da glória é sermos arrebatados, vermos a estrela da manhã. Oh Senhor Jesus, no dia do Senhor sermos arrebatados. Que tal isso, irmãos? Então, através desse capítulo de Mateus, capítulo 2, falando dessa estrela, isso tem bastante significado e é aplicável às nossas vidas, amém? Para estarmos vigilantes, para estarmos atentos, né? Não como mundo das trevas, mas como luz, como filhos da luz, porque nós temos uma esperança da glória. E também, né, o Senhor, finalmente lá em João 17, 20 e 22, não vou ir para lá, diz o Senhor Jesus, diz finalmente, que Ele vai estar no Pai, o Pai estar nele, e nós vamos estar nele, e Ele estar no Pai. Então, no fim, vamos virar uma entidade só, né? Aleluia, essa é a nossa glorificação. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.